você conseguiu entender. Porque o que a 8.112 fez foi acompanhar o comando da Constituição Federal que foi feito em 88. Porém, olha o que aconteceu. A nossa Constituição Federal, no artigo 41, sofreu uma transformação pela emenda constitucional 19/, o quê? 98, que nós administrativistas a tratamos como reforma administrativa. A emenda constitucional 19/98 alterou o caput do artigo 41. A informação que outrora era 2 anos, virou agora quantos anos? 3 anos. Eu, servidor público, vou alcançar a estabilidade após quantos anos? Após 3 anos de quê? De efetivo exercício. Aí o aluno diz, e agora? Eu tenho a 8.112 que disse que é com 2 anos. Eu tenho o caput da Constituição Federal, no artigo 41, que diz que é após 3 anos. Eu vou seguir quem na minha prova de concurso? Eu, servidor, vou alcançar a estabilidade independentemente de qual esfera eu ocupe, quer seja a União, Estado, DF ou município, eu sempre hei de alcançar a estabilidade após quantos anos? E o artigo 21 da Lei 8.112/90 não fora recepcionado pela emenda constitucional 19/98. Ele não foi recepcionado pela emenda constitucional o quê? 19, que alterou o artigo 41 da Constituição o quê? Federal. Aí o aluno diz, então tudo bem. Para efeito então de concurso, eu vou trazer para minha prova a informação que está contida lá no artigo 41 da Constituição Federal. Ou seja, o servidor público, ocupante de cargo o quê? Efetivo, vai alcançar a estabilidade após quantos anos? 3 anos. Mas eu pergunto, essa informação nasceu com a Constituição? Não. Ela fora inserida na Constituição pela emenda constitucional 19/, o quê? 98, que nada mais é do que a chamada reforma o quê? Administrativa, que trouxe para a Constituição um princípio chamado de princípio da eficiência. Então, olhem, até 1998, o princípio da eficiência era um princípio reconhecido na Constituição Federal. Com a emenda constitucional 19/98, esse princípio que outrora era um princípio reconhecido, tornou-se agora um princípio o quê? Expresso, lá no caput do artigo 37. Aí o aluno vai dizer o seguinte, então quer dizer que quando foi feita a Constituição no artigo 37, não tinha o princípio da eficiência? Não. Olha só, o artigo 37, senhoras e senhores, trazia consigo 4 princípios. Legalidade, o que mais? Senhoras e senhores, impessoalidade, moralidade e a publicidade. O LIMP, então, até 1998, não tinha o ESIM, que é o princípio da eficiência. A eficiência foi introduzida pela emenda constitucional, o quê? 19, que é de 1998. Alguma dúvida, gente? Tranquilos? Mas aí o aluno vai dizer o seguinte, professor, o que esta emenda trouxe de fator diferenciador para que eu, servidor, alcance a estabilidade? Primeira coisa foi o fator tempo. Após quantos anos? Após quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. Porém, o artigo 41 não tinha o parágrafo 4º. O artigo 41 da Constituição Federal não possuía o parágrafo 4º. A emenda constitucional 19, que é de 1998, inseriu o parágrafo 4º no artigo 41 e colocou lá mais uma condição para eu alcançar a estabilidade. Vejamos, eu possuía um quesito para eu alcançar a estabilidade, que era o fator tempo. Veio a emenda constitucional 19 e falou, opa, após 3 anos, mas fora isso, vou introduzir mais um quesito para saber se o servidor público é ou não eficiente na administração pública. Ele trouxe o parágrafo 4º da seguinte maneira. Olha qual é a redação que veio o parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho.
Gente, o artigo 41 trouxe outra informação. Além do fator tempo para eu alcançar a estabilidade, eu tenho agora o quê? Uma avaliação especial de quê? De desempenho. Aí o aluno diz o seguinte, professor, então quer dizer que numa prova de concurso, eu posso afirmar que 2 requisitos são exigidos para que eu, servidor, alcance a estabilidade. Quais são eles? Eu tenho fator tempo, após quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. E eu tenho também, senhoras e senhores, o fator avaliação. Cuidado, não é avaliação periódica. É a chamada avaliação especial de quê? De desempenho, que é uma condição obrigatória hoje para eu adquirir, para eu alcançar a chamada o quê? Estabilidade. Aí o aluno diz, professor, então se cair na minha prova de concurso, a avaliação especial de desempenho é condição obrigatória para que o servidor possa alcançar a estabilidade. Certo ou errado? Certíssimo. Está de consonância, está em consonância com o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas aí cai lá um exemplo fático na tua prova. Vai dizer o seguinte, Sandro de Abreu, servidor público, ocupante de cargo efetivo, está em efetivo exercício por mais de 3 anos. Porém, ainda não fora submetido a uma avaliação especial de desempenho. Sandro de Abreu alcançou ou não a estabilidade? Se nós fizermos uma interpretação literal do artigo 41, parágrafo 4º, eu vou dizer que a resposta está errada. Por quê? Porque o artigo 41, parágrafo 4º, quando eu o interpreto, olha a informação que eu tenho. Ele começa, como condição para aquisição da estabilidade. Ele coloca uma vírgula e começa com verbo de ligação. É obrigatória. É o quê? Obrigatória a avaliação especial de desempenho. Vou somar as informações. Qual é a condição obrigatória prevista no parágrafo 4º do artigo 41? A avaliação especial de quê? Desempenho. Esse questionamento fora parar lá no STF. E o STF teve que manifestar acerca do feito. O STF falou, opa, de acordo com a Constituição Federal, a avaliação especial de desempenho é sim condição obrigatória para a aquisição da estabilidade, vírgula, desde que realizada no intervalo de 3 anos. Ela é obrigatória para a administração, desde que realizada no intervalo de quantos anos? 3 anos. E o STF diz mais, 3 anos e 1 dia, o servidor público não pode ser punido em razão da omissão da administração, o quê? Pública. Ele diz mais, ele diz, o servidor público, com 3 anos e 1 dia, alcança automaticamente a estabilidade e houve lá o quê? Uma avaliação tácita por parte da administração que o aceitou como servidor o quê? Eficiente. Então, cuidado. A avaliação especial de desempenho é condição obrigatória? É. Mas desde que realizado no intervalo de quantos anos? 3 anos. Com 3 anos e 1 dia, ainda que eu não seja submetido a uma avaliação especial de desempenho, eu vou alcançar a estabilidade, senhoras e senhores? Sim, eu alcanço o quê? A estabilidade. Porque eu fui considerado o quê? Servidor apto, servidor eficiente por parte da administração pública federal. Alguma dúvida? Então façamos um retrospecto. Entendamos o bojo das informações. Servidor público, devidamente aprovado em concurso público, para provimento de cargo quê? Efetivo. Pode alcançar as informações que eu trago acerca da estabilidade estão contidas em qual artigo? 41 da Constituição Federal, que foram modificado por qual emenda? 19 de 1998, que é a que nós chamamos de quê? De reforma administrativa. Eu pergunto, mais uma vez, quais são as 2 condições para eu adquirir a estabilidade? Fator tempo, após quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. E a chamada avaliação o quê? Especial de desempenho. Até agora, eu penso que o entendimento acerca do fato está bem claro para vocês, não é isto?
Vejamos algumas informações capciosas. Professor, de acordo com esta informação que você acaba de passar para a gente, fica subentendido que um dos requisitos, além do tempo, além da avaliação,